Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Alegria estar com todos vocês hoje. Quero agradecer ao pastor Luiz, a pastora Fabiana por nos receber mais uma vez. Louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito aqui em Manchester, né? E eu creio que o Senhor tem uma palavra específica para as nossas vidas nessa noite. Amém? Bom, eu moro na região, né? Como se fosse... moro em Maringá, lá de Maringá, numa cidadezinha pequena chamada Floresta. E caminho com o pastor Luiz Hermínio há 11 anos. E nos últimos 8 anos eu tenho vindo à Europa, ao Reino Unido em especial. Eu vim aqui em Manchester pela primeira vez em 2015, no final de 2015, por causa de um livro que eu escrevi sobre a história dos avivamentos. E algumas pessoas começaram a comprar esse livro do Brasil, então eu vim até aqui. E de lá para cá essa é a 13ª viagem que eu venho até a Europa. E nós temos, aqui a gente procura compartilhar um pouco daquilo que a gente carrega, para que corações sejam aquecidos. E no Brasil a gente celebra, a gente fala da Europa, da necessidade do envio de missionários, da necessidade de treinamento de missionários, né, em toda a Europa. E essa tem sido nossa movimentação. Eu gostaria que hoje você abrisse a sua Bíblia comigo em Josué, no capítulo 23. Glória a Deus. Fomos muito abençoados pelo tempo de louvor. Eu creio que uma igreja, quando ela começa a amadurecer, ela entende que o chamado número um de toda a igreja, em qualquer curso de teologia, dentro da eclesiologia, você vai aprender que o chamado número 1 é a igreja ministrar ao Senhor. Amém? O desejo de Deus é tabernacular. A gente foi criado numa teologia e a gente sempre ficava com uma expectativa de quando eu vou morar no céu. Quando a gente examina as Escrituras, a gente percebe que o desejo do Senhor, o plano de Deus, é Ele vir habitar na terra. E isso acontece quando homens e mulheres são cheias do Espírito Santo e começam a manifestar o reino de Deus em todas as partes. Começam a levar o reino de Deus, né? O reino de Deus não vai estar ali nem aqui, ele está dentro de nós. Quando você recebeu o Espírito Santo, você começa, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Você começa a manifestar os frutos do reino do único Rei eterno. Amém? Você estabelece isso nos ambientes. Então esse é o grande plano do Senhor. Josué capítulo 23, nós vamos ler apenas um versículo, que é o 14. Diz assim, irmãos: eis que já hoje versículo 14, sigo pelo caminho de todos os da terra. Quero que você preste atenção nessa parte. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que o Senhor falou de vós, de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, o vosso Deus, nem uma
delas falhou. O que é falhou em inglês? Feio. Esse Fernando é para acabar. Irmãos, uma das características de amadurecimento, e nós precisamos caminhar depois que nós nascemos no reino de Deus, é quando nós damos um valor real, um valor que a palavra de Deus merece receber. Uma das características de você conhecer uma pessoa madura e de um cristão imaturo é que o cristão imaturo, ele sempre vive por circunstâncias, ele sempre está esperando alguma novidade, ele sempre está buscando alguma coisa nova, uma onda nova que passou, e ele vai atrás da onda. E o homem que é maduro, ele não anda por sentimentos, ele não anda por aquilo que ele está vendo, ele não anda pelas circunstâncias do momento, mas ele anda apenas porque ele recebeu uma boa palavra de Deus, e ele crê que se Deus deu uma palavra, ela não vai falhar. Isso é muito importante no Evangelho, isso é muito importante para a sua família, isso é muito importante para a sua caminhada cristã. Eu aprendi isso logo quando me converti. Fiquei doente, fui para uma cama, fiquei um ano deitado numa cama, depressão, esquizofrenia, um monte de remédio e tal. E eu tinha 2 pastores que eram completamente loucos, mas cheios do Espírito Santo, cheios de fé. Eles, quando Deus dava uma palavra para eles sabiam que aquela palavra não ia cair. Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou o seu povo. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos ser bíblicos. Nós precisamos viver dentro das Escrituras. Nós precisamos ser maduros. Em toda a Bíblia, se tem uma coisa que Deus exalta, é a sua palavra. Ele diz que passarão os céus e passará a terra, mas as palavras dele não vão passar. E eu quero compartilhar uma palavra. Foi a palavra assim que queimou no meu coração nesses últimos dias, e eu gostaria de compartilhar com vocês, com os irmãos. Eu creio que para algumas pessoas ela vai ser mais pontual, para outras talvez você está começando a entender, mas esses dias que nós estamos vivendo, irmãos, onde talvez alguns já esqueceram, por exemplo, aí do Covid, do coronavírus e tal, mas quando todo mundo estava dentro daquela bolha, daquela situação, muitas pessoas começaram a se atentar para o fim dos tempos. Eu acredito que não tem uma pessoa que teve um contato com o cristianismo que não pensou, rapaz, é o fim dos tempos. Sim ou não? Se for assim, levanta sua mão, me ajuda. Pode ser, não, acho que não é. Alguns até achavam, mas se é ou se não é, beleza. Mas a gente bem falou, Jesus está muito próximo. E o Senhor Jesus, irmãos, ele ensinou os 3 sermões escatológicos que ele liberou nos evangelhos, sobre a gente aprender a discernir o tempo. E é impossível a gente não olhar para os tempos e para as estações. A gente seria nécio se a gente não olhasse para os tempos e para as estações e pensasse assim: puxa, Jesus realmente está voltando. Isso é uma realidade. Se você crê nisso, diga amém. Você precisa entender. Eu não faz tempo que eu não dou aula de teologia, até porque uns alunos que eu arrumo aí, tem uns alunos aí, né, Samira? Então, assim, mas eu dei aula, lecionei durante 10 anos, mais de 20 disciplinas, em seminário, em faculdade. E se tem uma coisa, irmãos, que não depende, não importa se você
é pré-tribulacionista, se você é meso, se você é pós, se você é amilenista, pós-milenista, pré-milenista histórico, dispensacionista, não importa. Os sinais da vinda de Jesus, eles estão visíveis para todos nós. Como vai ser a forma, nós não estamos discutindo sobre isso. Independente de quem seja, todos nós compreendemos isso. E por isso, irmãos, nós precisamos também nos posicionar de uma maneira diferente nesse tempo. Nós precisamos compreender o que Deus já falou, o que Deus tem falado, e a gente precisa se posicionar dentro daquilo que Deus tem falado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus ele subiu aos céus, foi assunto, ascendeu aos céus, a Bíblia diz que havia 500 homens olhando. E a única palavra que ele liberou foi: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Descerá sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, tal. Irmãos, e da ressurreição de Jesus, Páscoa, até o Pentecostes, passaram, alguns falam que é 40, outros falam que é 50. E no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus, ele caiu, eles ouviram um vento veemente que veio sobre o lugar, e eles foram batizados, e podia ver línguas de fogo, e a glória de Deus desceu. Mas sabe quantas pessoas que tinha? 120. 380 não esperaram. Ah, pastor, talvez alguns estavam trabalhando, fazendo alguma outra coisa. Não, alguns talvez. Então, a grande maioria, eles não tinham como nem crer, né? Ver Jesus subindo no céu, um anjo aparecer e falar: o que vocês estão preocupados? Esse mesmo Cristo que está subindo aqui nesse monte, um dia ele vai descer e vai pisar o pé nesse monte. Então, se você vê tudo isso e você não crê, parece um pouco com a nossa geração, né? Nossa geração é assim, vê Deus fazer. Deus faz coisas tremendas por você, e amanhã você está assim: eu acho que não estou crendo mais não, né? Mas em resumo, queridos, a grande maioria se dispersou, e 120 eles ficaram. Eles estavam esperando, eles acreditavam que aquilo que Jesus disse iria se cumprir. Eles eram pessoas maduras. Eles esperaram 40 ou 50 dias. Cada um na teologia vai dizer uma coisa. Então eu quero compartilhar com vocês aqui da igreja, porque eu creio sempre que Deus tem uma palavra específica e profética. Amém? Para esse tempo que nós estamos vivendo, para lugares que a gente anda, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Irmão, em primeiro lugar, creia você ou não creia? Deixe de crer. Entenda você ou não tenha entendido ainda. Agora, tem muitos que creem, e compreendem e entendem. Nós estamos vivendo dias de cumprimentos proféticos. Aleluia. E isso não tem a ver com a Viva Manchester apenas. Glória a Deus. Isso tem a ver com a igreja em toda parte da terra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o que acontece? Da mesma forma que as dores, da mesma forma que vai, a grande tribulação vai intensificar. O Covid, porque tem um monte de gente comprando, como é que é o nome daquele negócio? É bunker? Bunker para fugir do bunker. Não adianta, irmão. Sabe por que não adianta? Porque as pessoas não compram. Tem pessoas que seguem uma moça aqui do Reino Unido, com todo respeito, e elas acreditam que a agenda que está vindo está nas mãos da nova ordem. Não. A glória, o reino e o poder pertencem ao Senhor. Não existe 2030. Como não está tudo preparado? Irmãos, entenda. O profético não se cumpre na agenda dos globalistas. Aquilo que o Senhor
real, irmãos, tem, mas eles podem fazer. Por quê? Porque nós também temos, eles têm um projeto, mas nós temos uma promessa. E a primeira delas, irmãos, que é muito importante para a igreja de Jesus, a primeira delas que é a mais bíblica e a mais real para você que é jovem. Há alguns anos Deus falou comigo: eu quero que você ministre jovens de 8 a 14 anos sobre avivamentos. A mais importante delas é que, junto com o princípio, presta atenção, e com o aumento das dores, Joel capítulo 2 versículo 28 vai vir. Amém. Onde a Bíblia diz: porque eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Querido, conforme subir o nível da tribulação, o Espírito de Deus vai capacitar a igreja. Amém? A igreja vai viver o último e maior avivamento, onde os homens terão sede da palavra de Deus, eles desmaiarão pela palavra de Deus. Então creia nisso. E porque você crê nisso, a primeira coisa que eu quero que fique dentro de você é: revise tudo que Deus já falou sobre você. Revise as palavras de Deus. Para da sua casa, para de ficar doido. Mas será que tem uma palavra nova aqui? Vamos ver aqui. Será que alguém vai profetizar? Não vai ter nenhuma profecia aqui hoje, exceto a da palavra. Amém? Se essa não servir para você, você vai voltar para casa triste. Porque a gente precisa começar a amadurecer, irmão. Crescer. Sermos uma igreja da palavra, da escritura. Então, pastor Luiz, em especial, revise tudo o que Deus já disse. Entre no seu quarto com a pastora, pegue o caderno, revise, anote. Deus disse isso. Deus disse que vai ser difícil. É verdade. Deus disse que Manchester não é fácil. Deus disse que algumas pessoas vão me deixar. Mas Deus também disse isso aqui, ó, está escrito aqui, ó: toda boa palavra vai se cumprir. Amém. Irmãos, isso não tem a ver apenas com o pastor, isso tem a ver conosco. Amém. Segundo lugar, irmãos, a partir de hoje eu quero convocar você, quero te convidar a você em qualquer ambiente que você estiver, a você, seja no sábado, no culto, no domingo, no seu trabalho, na sua casa, que você se posicione dentro daquilo que Deus já falou. Não dá para acontecer nada sem o seu posicionamento. Não dá para mim ir pedir uma nova palavra para Deus, quando Deus está falando: eu estou esperando você dar uma resposta a uma palavra que já está sobre você. Tem pessoas que estão: Deus, me dá uma palavra. Deus falou: eu já dei, eu já te disse. Anda na minha presença com justiça e ser perfeito. Alinha a sua vida. Então Deus já disse. Então revise. Depois que você revisar, se posiciona dentro do que Deus já falou. Eu sempre fui muito teimoso com a palavra de Deus. Aí você vai falar: talvez é porque você experimentou uma cura, pastor. Também, irmãos, mas a forma com que eu fui ensinado. Quando eu tinha 23 anos, nós morávamos no fundo da igreja, e nós tínhamos devocional todas as manhãs. Tarde era livre e à noite oração. A gente passava assim, pastor Luiz, 21 dias jejuando e 9 comia, porque não tinha comida. Fundo da igreja é assim: se quiser morar lá, você vai, experimenta. E foi um tempo muito bom, foi um tempo de muito
Deus falou comigo quando eu tinha 23 anos. Comigo, Deus não usou ninguém. Deus falou meu espírito que antes de eu completar 25, eu estaria casado. E naquele período eu comecei a falar assim, puxa, então agora é a estação do casamento. Existem estações na nossa vida. Irmãos, existem estações que Deus deixou na Bíblia, que quando você cumpre elas é sempre uma bênção. Amém? Tem estação para você ter filho. Tem estação para você casar. Se você estiver debaixo das estações do Senhor, você sempre vai ser abençoado. Por quê? Porque em cada estação, Deus tem um tipo de provisão. Você entra numa estação de abandonar algumas coisas para servir o Senhor, a provisão de Deus ela começa a vir de tudo quanto é lado. Amém? Você entra na estação de casar, você fala, meu Deus, como o Senhor fez isso, Deus? Parece até que Deus não sabe fazer, né? E aí, eu já pregava na igreja. O nossa igreja tinha 300 irmãos mais ou menos em Maringá. E naquele período, eu já não era mais doido também. Então, era magro. Vou falar as coisas positivas. Algumas moças começaram a se aproximar. Teve uma que se aproximou de mim. Eu falei, não é de Deus, isso é de Deus, hein? Eu falei, é mistério. A irmã tem um olho muito bonito, senti comunhão, irmã. Mas daí quando eu fui orar, Deus falou, não é. E eu falei, Santo Jesus. Nós estávamos orando. Eu falei para ela. E um dia eu me lembro que eu encontrei uma moça que conhecia essa palavra que estava sobre a minha vida. Mas ela não estava mais na igreja. Ela tinha saído da igreja. Então ela disse assim, ela me encontrou no ônibus e disse assim, Rodrigo. Ela pensou, acho que ela somou, né? Foi 24 anos e 2 meses. Será que Deus fez alguma coisa com esse cara? E ela chegou, e daí? Já casou? Eu fiz assim, não tem nada aqui, né? Aí ela, assim, mas você vai casar? Eu falei, vou casar em setembro. Aí ela, que legal, você está noivo? Eu falei, não. Está namorando? Eu falei, piorou. Mas você é brincalhão mesmo, como você vai casar sem ninguém? Eu falei, porque nem só de namoro viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Irmãos, eu dobrava o joelho por hora, eu ficava lá, Deus! Não, eu sabia que Deus ia fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você está andando com o Senhor, quando você aqui fala, quando você já sacrificou aquilo que você precisa sacrificar, quando você é uma oferta, quando você é uma fé simples, Deus disse, eu creio, igual um pai. E no nosso relacionamento, Deus precisa ser assim, Deus disse, eu creio. Amém? Amém. Bom, 9 meses eu conheci minha esposa, a Lígia. Oramos 21 dias, jejuamos, fizemos corte, casamos apenas pegando na mão, ficamos noivos, e dia 16 de setembro, faltando 5 dias para completar para o meu aniversário, a gente estava se casando. Sem ninguém forçar nada, irmãos. Tudo o que nasce no céu, o céu sustenta e flui. Tudo que nasce dentro de uma palavra de Deus, tudo que é gerado em Deus, flui naturalmente. Você não precisa forçar. Você não precisa brigar, mas eu que tenho que tocar no louvor, ou eu que tenho que fazer. Não, moço. Você começa a se retirar. Você começa a abrir mão. A gente estava orando 21 dias e jejuando. E eu crendo que a gente ia casar. Por quê? Porque Deus havia liberado a sua palavra. Amém? Agora nós precisamos entender o rema e o logos. Logos é todo o conhecimento que você já tem da Bíblia. É o contexto panorâmico da Bíblia. Dentro do contexto panorâmico da Bíblia, você precisa entender
que Ele te tirou do reino das trevas, do principado das trevas, e você estava aqui, debaixo do sistema, do reinado de trevas. Ele te transportou para o reino do Filho do seu amor. Dentro do Logos, de toda a Escritura, você precisa entender que agora você está posicionado como Filho de Deus. Amém? Você precisa entender que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, que nada poderá te separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Isso já é teu, que você foi colocado para reinar com Cristo. Tudo isso por quê? Porque agora você é filho e você é filha de Deus. Não existe outra posição para você. O meu apelido, até os 18 anos, era Baixinho da Kaiser. Sim, né? E aquela imagem cresceu comigo. Eu cresci acreditando naquilo. Eu falo, puxa vida, porque tinha aqueles comercial, né? Baixinho da Kaiser. E demorou, irmãos, para mim um dia entender que eu não tinha aquela identidade. Se tem uma coisa que muda você de patamar, é entender a sua real identidade de filho e filha de Deus. Você não é um turista aqui em Manchester. Você não é um imigrante. Eu sou imigrante. Não! Fala não! Amém? Você é filho de Deus. Chamado, o apóstolo Paulo fala assim: e se você é filho, você também é herdeiro. Herdeiro de Deus. E co-herdeiro com Cristo de todas as coisas. Amém? Então compreenda a sua identidade. Em terceiro lugar, irmãos, depois que você revisou, depois que você se posicionou, comece a orar dentro das boas palavras de Deus. Ore dentro do que Deus já falou. Ore dentro da palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Invista naquilo que Deus falou com você. Irmãos, é impossível. Deus, se tem uma coisa que atrai Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua história, é você começar a dar passos de fé. Você começar a andar pela fé, se movimentar pela fé. Amém? Então, comece a orar por aquilo que Deus falou com vocês, como coletivo, igreja, mas também pessoal. Amém? Se posicione. Ore pelo que Deus falou. Quarto lugar. Quando você tem fé, quando você crê na boa palavra do Senhor, quando você entende que Deus liberou algo e você só precisa entrar, você precisa ter uma ação. A fé, ela anda com ação. Amém? A fé, ela precisa ter uma ação. E muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus para você vão ser coisas que você no momento não consegue crer. Você no momento não consegue viver. Você no momento não consegue falar assim: não, isso não é para mim, isso é para outro, mas para mim não dá. Deus falou comigo, pastor, que eu vou ser evangelista aqui em Manchester. Deus falou comigo que é para me pregar nas ruas, mas eu não tenho fé. Eu preciso começar a ter algumas ações dentro da palavra que Deus já liberou sobre a minha vida. Irmãos, eu creio, nós cremos profeticamente, e não está longe, né? Quem acompanhou há pouco tempo agora sabe, desde 1995 nós não tínhamos um avivamento, desde Pensacola, nós não tínhamos um local onde a gente podia dizer: ali está acontecendo um avivamento teológico.
E há pouco tempo agora nos Estados Unidos, alguns jovens começaram a orar na Universidade de Esbor, e eles começaram a orar por alguns meses, se reunirem por alguns meses, e numa manhã que tinha 30 jovens, a glória de Deus invadiu o ambiente. Deus rasgou os céus, a atmosfera geográfica foi tomada. Eu converso com uma pessoa de lá que ela disse para mim: Rodrigo, eu já tive em todas as igrejas de acho que é Kilmore, aqui no Kentucky, e todas são geladas. E eu não sei como foi, mas um estigma magnético começou a me puxar. E eu tinha que ir lá. No segundo dia, mas no segundo dia como? Ela falou: não sei, estava todo mundo indo para lá para ver o que estava acontecendo. Ela disse: quando eu entrei com a minha filha de 8 anos, a minha filha chorou por mais de 2 horas. 8 anos de idade. A glória de Deus invadiu o ambiente. O Espírito de Deus, a atmosfera geográfica mudou. Os céus invadiram a terra. O reino celestial quebrou as prisões carnais. Até o coração mais duro ficou mole. Por quê, irmãos? Porque em todo avivamento, toda vez que Deus rasga os céus, desce sobre a terra, todas as vezes que Ele realiza que Ele realiza os seus feitos, os homens são constrangidos pela sua glória, pela sua santidade, amém? E nós cremos muito nisso, irmãos. Eu não fiquei estudando e pesquisando, mas nós temos alguns grupos no Brasil, pessoas bem conhecidas de vocês, que vão falar nas redes sociais, que a gente conversa muito sobre avivamento, porque é um grupo que Deus levantou nos anos 98, 99, 2000, e esse grupo ora por avivamento há muitos anos. Dentro do meio dele está, por exemplo, o Ângelo Basso, que a maioria aqui deve conhecer, uma grande parte. E é interessante, porque existe uma palavra de Deus apontada para essa região, norte da E quando a gente examina, por que, Senhor? Qual o propósito? Qual que é o plano de Deus sobre isso? Aqui desse lado, irmãos, em Bradford, houve ou esteve um último dos grandes avivalistas do século XX, Smith Wigglesworth, um homem que ressuscitou 23 pessoas dentre os mortos. Se tem uma coisa que Deus faz, todas as vezes que Deus passou no lugar, Ele volta. Os postos estão ali. Então você aqui, você precisa entender que tem postos de avivamento. Você precisa, querido, ajudar a preparar esse caminho do Senhor para o quebrantamento, com humilhação, com arrependimento, com a santa convocação. Existe uma santa convocação dos céus para a igreja de Jesus por esses dias. Por que, pastor Rodrigo, tem a ver com a gente? Tem também, mas o principal, irmãos, tem a ver com o contexto dos últimos dias da igreja. Amém? Amém. Nós vamos viver, pastor Luiz, nós vamos ver com os nossos olhos o mesmo do Kentucky. O mesmo nós vamos ver no Brasil, os rios descendo. O culto lá durou, se eu não me engano, coisa de 20 dias, ininterruptamente. A graça, a glória de Deus descia. Ninguém consegue forçar isso humanamente, irmãos. As pessoas começaram a ir. Chegou um dia, não sei se vocês viram a placa, o prefeito da cidade mandou colocar uma placa escrito o prefeito da cidade mandou colocar uma placa escrito avivamento esgotado, porque não cabia mais ninguém na cidade. Acreditam-se que em 2 semanas mais ou menos 100 mil pessoas saíram para visitar uma cidade que tem acho que 3 mil habitantes. Você pode falar glória a Deus. Isso só é possível, irmãos, quando os céus invadem, quando os céus se abrem. Então nós às vezes ficamos mais. Tem um pessoal frio, pastor, tem um pessoal que não está. Irmãos, sempre em toda história
com 2, 3, 4, 5. Nunca foi com um monte. E é muito bom que vocês ainda não são famosos. Verdade. Deus nunca vai descer nas grandes conferências. A glória de Deus nunca vai. Mas por que, pastor? Não sei, pergunta para Deus, irmão. Deus sempre busca a casa do Zezinho e da Maria. Deus pega o William Seymour, cego de um olho, negro, ele não podia conduzir cultos por causa da segregação racial. Não podia. Deus pega as duas irmãs das ilhas Hébridas, aqui pertinho de vocês, vocês deveriam ir lá. Deus pega o encanador, que com 45 anos ele falava para a esposa dele: prega você, que eu não gosto de pregar. Batiza com o Espírito Santo. E o cara começa a conduzir avivamento. Smith Wigglesworth começava a andar de cavalo nessa região. E andando de cavalo, ele tinha o costume de orar. Várias horas ele saía, ele passava em frente aos bares. E ele parava o cavalo um pouco na frente. E ele ouvia os caras, ele ouvia pessoas que caíam no chão e começavam a chorar. E ele descia do cavalo. E ele conduzia o avivamento do bar. Ele entrou dentro do navio e falou: Senhor, me dá todas as almas. Mas ele disse que tinha muita bebida, e ele falou assim: puxa, como que vai ser isso? E eles falaram, os caras que estavam tocando no navio, quase não sei quantas mil pessoas, falaram assim: tem alguém aqui que sabe cantar um hino? E ele falou: agora é o meu momento. E ele subiu, irmãos. Quando ele liberou o hino, os dançarinos estavam todos chorando, quebrantados. O navio estava quebrado. Acabou a festa. Quando o Smith Wigglesworth passou por aqui, os bares se fecharam. A jogatina acabou. As pessoas não ligavam mais para o futebol. As pessoas, por quê? Porque todo avivamento ele tem algumas características. E a mais importante, a primordial dela, todo avivamento gera uma fome, uma sede insaciável. As pessoas começam a ter desejo de estar com Deus, de estar onde o Senhor está, de experimentar o que o Senhor está experimentando. E eu não sei, eu acredito que os homens estão mais pesados aqui, né? É isso ou não? Tá misturado, né? Mais pra cá. Entenda uma coisa: vocês vão conduzir o avivamento. Vai vir aqui o Luiz Hermínio agora. Da próxima vez talvez ele vai vir para vocês orarem por ele. Fala amém. Vai vir homens importantes aqui para vocês orarem por eles. Amém. Por quê? Porque no avivamento Deus remove placas. Em todo avivamento Deus remove os nomes famosos. Em todo avivamento a carne ela é completamente, irmãos. A glória do homem não pode prevalecer diante da glória de Deus. E ai de quem ousar colocar a mão para atrapalhar. O avivamento ele estraga a agenda da igreja local. Talvez vai começar num culto aqui, ou numa oração da tarde. Eu não sei como vai ser. Cada avivamento tem uma história. Por isso que é muito importante você ler e você começar a preparar o caminho. Irmãos, aqui em Gales, na cidade de Loughrea, em Gales, o avivamento com Evan Roberts foi algo tão intenso, em 1905, tão poderoso. Deus ele veio sobre o país de Gales de uma forma tão forte, tão avassaladora, que durante pelo menos 50 anos não havia mais delegacia em Gales. Muitos homens que haviam roubado nos anos anteriores se entregavam à polícia, e quando eles saíam, eles sabiam que não ia ter mais criminalidade. Todo avivamento sara a terra, toca a terra, cura cultura. Eu acredito que é possível daqui a algum tempo nós estarmos andando no meio das ruas de Manchester e nós vermos as pessoas se rendendo a Jesus, quebrantadas. Você poder entrar no seu serviço e dizer: a paz seja com todos vocês. Hey!
nós juntos, irmãos, fala: Senhor, não passa daqui. Senhor, não deixa, não faz lá e deixa de fazer. Que Deus visite esse lugar. Amém. Nós queremos montar o batistério aqui e ter o batistério aqui pronto, porque as pessoas lá em todo avivamento, elas vêm, elas se convertem, elas se arrependem, elas pedem que Jesus as aceite. Fala: Jesus, porque durante o avivamento, quem faz o apelo não é o pregador, é o pecador. O pregador grita: ai, aleluia. Não é aleluia. Você pode dizer comigo: ai, aleluia. Por quê? Porque o homem vê quem ele é. O homem vê que ele é pó. O homem vê que ele não é bom. O homem vê que a glória de Deus é tudo que ele precisa. Amém? Então, não tem a ver comigo. Não tem a ver com o meu pastor Luiz. Tem a ver com os últimos dias. Pastor Rodrigo, eu já ouvi tanta volta de Jesus. Irmão, eu não quero te decepcionar. Mas só existiram 2 momentos na história propício para os últimos dias, o fim dos tempos. O primeiro aconteceu no ano de 70, quando o templo foi destruído. Naquele período, o contexto escatológico, bíblico, de todas as linhas teológicas, Jesus podia voltar. O segundo é o nosso. Nunca houve algo tão próximo daquilo que é o contexto dos últimos dias. E junto com pastores vai haver uma igreja relevante, vai haver uma igreja posicionada, vai haver homens e mulheres que vão estar cheios da unção do Espírito de Deus. Amém? Então hoje, convite para você. Eu queria que os tangedores, só a irmã que estava aqui junto com os 2 irmãos, só vocês 3 mesmo, para os outros receberem, tocasse essa última música, porque é sobre ele, tem tudo a ver com ele. Irmãos, se você pensa: poxa, pastor, mas se do meu jeito, irmão, sabe por que a gente confunde um pouco o avivamento? A gente pensa assim: não, se eu estiver bem, vai vir o avivamento. Não é você bem, o avivamento vem mesmo para te endireitar. Amém? Depois que ele vem. Quando as igrejas tiverem unidade, quando o avivamento vem, as igrejas se rendem. O dono é Jesus. Amém? Ele toma de volta tudo. Tem tudo a ver com ele. Amém? Aleluia. Pastor, como assim esse cara ressuscitou 23 pessoas? Pesquisa um pouquinho. Vai aqui em Bradford, na igreja dele. Vai lá, irmão. Vai lá, cavar. A gente vai. Eu mostrei um pouco, falei um pouquinho na casa de John Wesley. O Fernando foi lá. Samira. A Samira, ela manda foto chorando, quebrada lá. O Fernando manda tomando café. Brincadeira, gente. Por que isso, pastor? Porque o fogo nunca dorme. O fogo nunca dorme. As orações dos santos permanecem, irmãos. Irmãos, você pode ficar bravo que for, mas foi Deus que separou o Reino Unido e a Europa. O contexto escatológico é claro. A Europa vai viver uma coisa com o anticristo, o Reino Unido vai viver outra. Deus vai estar nesse lugar, amém? Deus vai estar nessa terra. Todo o Reino Unido será cheio da glória do Senhor. A escola do seu filho, irmão, a linguagem neutra vai cair, ela vai ser cheia da glória do Senhor. Pastor Rodrigo, mas eu creio no arrebatamento. Amém? Então o reino milenar vai ser mais rápido, e aí todas as coisas serão subjugadas, e todas as coisas convergirão para o governo de Jesus durante 1000 anos. Se você crê nisso, amém, não tem problema, glória a Deus. Mas o último avivamento está para acontecer. Amém. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Sabe quando você vai falar assim: puxa, o céu parece que está ali, está fácil. Eu chego, eu levanto a mão. Eu vi um testemunho de um homem que disse assim: disse, eu fiquei 6 horas orando. E eu olhei para minha esposa e disse: meu Deus, e foi uns 15 minutos, né? Ela falou: não, foi 6 horas. O Kentucky, o maior escritor sobre o Novo Testamento, ele foi para esse avivamento,
para olhar com os olhos dele. Um homem muito... Todo mundo que estudou teologia no Brasil, na Europa, sabe sobre esse cara. Ele ficou na porta, colocou um negócio assim, escrito diácono. Maior escritor de livros sobre o Novo Testamento. Até hoje não sabe o nome do cara que estava tocando a primeira música. E eles me deixam saber. Porque eles não querem perder o que eles receberam. Amém? Não tem condutor, o Espírito Santo assume o controle. Chora e catarabaixa. Fique sensível, deixa o Espírito te pegar. Amém? Nós queremos esse tempo. Vai acontecer em São Paulo, pastor. Amém? O Senhor está vindo sobre o Brasil. Amém? Por isso que o Lula ganhou. Porque o Senhor precisa do caos, para que a glória do Senhor encha toda a terra. A glória do Senhor. Agora tem coisas que são promessas coletivas para esta igreja. E pastor Luiz, esse é um tempo de cumprimento. Receba. Pastora Fabiane, receba hoje o Espírito Santo ministrava ao meu coração que tudo que você orar, pastor, Deus vai te dar. O Senhor falava ao meu coração que ele tem prazer na sua simplicidade, na fé simples. Você vai exercer essa fé simples. Você vai começar a orar por pessoas aqui, por cura, por restauração. E Deus vai te dar essa unção, essa graça. Receba do Espírito do Senhor. O pastor Luiz só vai voar porque ele tem você do lado. Tem tudo a ver com ele. Nós precisamos de uma porção nessa noite. Irmãos, eu não quero que vocês saiam daqui do jeito que vocês entraram. Amém? Se você quiser se colocar de pé. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Santo és. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno.
Jesus, nós te louvamos, glorificamos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Pai, nós te damos a honra e a glória, Senhor, em todas as coisas, Senhor. Pai, nós estamos aqui todos os sábados presencialmente, de segunda a segunda, das nossas casas, dos nossos trabalhos, aonde o Senhor permite os nossos pés pisarem, clamando ao Senhor 24 horas por dia, por mais da tua presença, Senhor. Pai, eu quero abençoar o teu povo, Senhor, com entendimento, com sabedoria, com discernimento, mas principalmente, Senhor, com uma porção extra da manifestação do teu Espírito Santo, Senhor, na vida de cada um aqui, Senhor. Pai, eu habilito e libero, Senhor, no mundo espiritual, para que se manifeste no natural, para que eles sejam, Senhor, instrumentos poderosos da tua parte, Senhor, aqui nesta terra, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, Deus Filho, que o Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz. Que a maravilhosa paz do Senhor Jesus estejam com todos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Se Deus é por nós, agindo Deus. Glória a Deus, aleluia. Amados, temos também. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.